Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Time Warp. Hoje eu vou falar sobre um episódio da nova geração que está completando 27 anos. Ele foi ao ar pela primeira vez em 17 de fevereiro de 1992. É o 14º episódio da 5ª temporada. E o nome dele é Conundrum. Vamos ver o que aconteceu na Enterprise quando todo mundo perdeu a memória? Tá no ar o Time Warp. Galera, antes de começar o vídeo, peço que quem gostar do canal já vai se inscrevendo, toque lá no sininho para não perder nenhuma atualização e também, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe o canal aí nas suas redes sociais. O episódio de hoje começa da seguinte forma: a Enterprise está de boas, explorando a galáxia, quando de repente encontra uma nave com somente um tripulante. Essa nave não responde ao chamado do capitão e ela passa a atacar a Enterprise com uma arma que faz o seguinte: faz toda a tripulação perder a memória e também apaga do banco de dados da nave uma série de informações importantes, cruciais para a tripulação poder se orientar mesmo sem memória. Ou seja, apaga quais os objetivos reais da missão da Enterprise e substitui por um objetivo falso, que é atacar uma espécie alienígena chamada de Aliança Lisiana. Nessa nova informação colocada no banco de dados, diz que essa aliança é um povo genocida que tem como objetivo destruir a Federação, e que a Federação, portanto, está em guerra contra eles. A missão da Enterprise qual é? Procurar o quartel-general, uma base dessa aliança lisiana, e destruir essa base de forma que a guerra seja, de uma vez por todas, encerrada. Só que, ao chegar lá na estação espacial, a Enterprise faz a leitura e tem 15 mil pessoas a bordo. Só que a capacidade de defesa dessa estação e a capacidade de fogo dela são infinitamente inferiores à capacidade ofensiva da Enterprise. Tem uma tecnologia que seria de um século atrás em termos da Federação. Bastaria apenas um torpedo fotônico da Enterprise para destruir e liquidar com a vida dessas 15 mil pessoas. Dentro da ponte apareceu um tripulante novo, que é o MacDuff, e ele está ali em posição de comando, A tripulação consegue, após uma investigação, descobrir quais são seus nomes, o Capitão Picard, o primeiro oficial Riker, etc. E a partir disso eles também conseguem identificar, como eu já disse, qual seria a missão, que é destruir essa base lisiana. Mas tem um personagem novo ali dentro, que é o MacDuff, e ele assume uma espécie de função de primeiro oficial. E ele insiste com o Picard que a Enterprise deve atacar essa base estelar e destruir, matando essas 15 mil pessoas. Bom, mesmo sem memória, o senso ético do Picard aflora e ele diz que ele não ataca pessoas sem defesa. E aí, o que acontece? O tal do MacDuff, na verdade é um alien infiltrado, ele tenta tomar o controle da Enterprise, mas ele é neutralizado pelo Worf e pelo Riker, E aí se descobre que na verdade ele é um alienígena de uma espécie chamada Satarran, que está em guerra com os lisianos e achou, nesse plano mirabolante que ele criou, de tirar a memória da tripulação, poder utilizar uma nave poderosa como a Enterprise para destruir o seu inimigo e, enfim, pôr fim à guerra. Bom, essa é apenas uma das narrativas do episódio. Tem uma outra narrativa que é o centro desse vídeo, que é o objetivo principal desse vídeo, a análise que eu vou fazer, que trata sobre a perda de memória, esse esquecimento, e os sentimentos que ele acaba gerando na tripulação, principalmente no Riker, na Deanna Troi e na Rolaren, a nossa bajoriana a bordo da Enterprise D. Só que para a gente entender esse episódio é importante que a gente conheça o mito de Eros e Psique, um mito da Grécia Antiga que ajuda a compreender o que acontece de fato nessa pequena historinha envolvendo esse triângulo amoroso. O mito começa da seguinte forma: existiam 3 irmãs e uma delas se chamava Psique. Ela era a mais linda das 3 e mesmo assim ela não conseguia casamento. As 2 outras irmãs já tinham casado e ela simplesmente não conseguia arrumar um marido. Por quê? Porque os homens achavam ela tão linda, mas tão linda, que a beleza dela amedrontava eles. Então eles, em vez de casar com ela, eles simplesmente passavam a adorá-la, a cultuá-la. Esse culto passou a gerar ciúme na deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. Enciumada com isso, irada com isso, ela manda o seu filho Eros, que é o deus do desejo, do amor, carnal. E aqui cabe um parêntese, para os gregos existiam 4 formas de amor, que era o primeiro deles ágape, que é o amor incondicional, o segundo é a caritas,
que é o amor da piedade, filia, que seria o amor fraternal, e eros, né, que é finalmente esse amor carnal. E aí a gente vai ver como eles são importantes aí no desenrolar do episódio. Enfim, ela mandou o seu filho importunar a cidade onde vivia Psique, até que as pessoas tivessem que tomar uma medida contra ela. Levaram ela no oráculo, o pai levou ela no oráculo, né? E o oráculo, evidentemente vinculado aos deuses, vinculado a Afrodite, disse que a única maneira de aplacar a ira de Afrodite era sacrificar a pobre moça. Levaram ela para o alto de uma montanha, onde ela seria sacrificada, só que Eros, olhando para ela, ela era tão bonita, acabou se apaixonando e se atrapalhou com as suas flechas, né? Eros, para os romanos, é o Cupido, que a gente conhece, com as flechas lá que acerta o coração das pessoas e as pessoas se apaixonam. Ele se atrapalhou com as suas próprias flechas, espetou num dedo e aí ele se apaixonou por ela, né, loucamente. O que ele fez? Ele salvou ela da morte e levou a jovem Psique, linda Psique, para o seu palácio. Lá no palácio, Eros e Psique fazem um acordo, né? Ela recebe todas as noites a visita dele no seu quarto, eles passam a noite juntos, no escuro, e ela jamais poderá ver o rosto dele. Então, vão levando essa vida, né? Toda noite dormem juntos, sem que Psique conheça o verdadeiro rosto de Eros. As suas irmãs começam a frequentar o palácio, visitando, né, Psique, a sua irmã bonita, e aí começam a fazer uma certa intriga com ela, começam a colocar uma pulga atrás da orelha da pobre jovenzinha Psique, dizendo o seguinte: olha, na verdade tu pode estar dormindo com um monstro e não sabe, né? Todas as noites tu deita com um monstro e tu não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Psique então fica, né, com essa pulguinha atrás da orelha, pega numa certa noite, depois que Eros dormiu, uma lamparina, chega próximo dele, ilumina o seu rosto e aí descobre que na verdade ele é um Deus maravilhoso, lindíssimo, né? É uma verdadeira epifania, né? Quando Deus se revela para os humanos, acontece ali naquele momento. Só que ela fica tão atordoada com isso que ela treme e deixa cair uma gota da lamparina, né, do óleo, em cima do Eros. O Eros acorda, irado, percebe que ela não cumpriu o trato de nunca olhar o seu rosto, e aí o que ele faz? Ele expulsa ela do palácio, ela é exilada. No seu exílio, a Psique passa a lutar para reconquistar aquilo que ela perdeu, né? E na psicanálise vai se dizer que esse é um movimento de esquecimento e de lembrança, né? De exílio e de retorno. Então, tentando recuperar, né, o amor de Eros e voltar para o palácio, aí, como todo bom e velho mito grego, ela vai ter que fazer diversos trabalhos. Um desses trabalhos é passar uma noite inteira separando grãos, né, grãos de ervilha, todo tipo de grão, né, separar de acordo com a sua espécie. Então é um trabalho de escolha, né. O segundo trabalho, ele diz respeito a cortar, né, colher a lã de carneiros selvagens, ou seja, significa que ela tem que enfrentar os seus próprios medos. Depois ela tem que colher a água dos dois rios do Hades, né, do inferno, os rios que levam ao inferno, como a gente viu no episódio Uma Moeda para Caronte, que eu mencionei isso, e aí ela tem que levar essa água lá para colher a água e depois ela vai para o Hades, né, que é o último trabalho. O Hades é o inferno. E lá do Hades ela traz numa caixa um fragmento da beleza divina. Só que daí ela erra, né, acaba errando e acontece o mesmo erro, né, como ela tinha feito de observar o rosto do Eros, ela abre a caixa e olha essa beleza divina que estava ali dentro. Então Zeus intervém, mas ele acaba absolvendo ela, absolvendo Eros, e os dois passam a ficar juntos novamente. Bom, e aí qual é a relação desse mito com o episódio? Com a perda da memória da tripulação, se esquece quem é, se perde a sua identidade. E da mesma forma, afloram sentimentos que estavam recalcados, ou seja, ocultos, como é o caso do desejo sexual entre a Rolaren e o Hiker que está aparecendo aqui atrás. A gente está acostumado a ver os dois sempre brigando, sempre discutindo, nunca concordando em nada, só que isso na verdade revela, né, quando eles perdem a memória, perdem a história de si, não sabem mais quem eles são e o que acontecia entre os dois, vem à tona esse desejo sexual que estava reprimido, que era isso que fazia com que eles tivessem essa forte animosidade. Dessa forma eles ficam livres, né, para dar vazão a esse sentimento, e aí eles acabam transando, fazendo com que ocorra uma traição à conselheira Troy, né? Todos sabem que o Hiker e a conselheira têm um relacionamento, que lá no fim, né, depois vai
terminar no casamento dos dois. Enfim, Hiker e Rolaren, né, passam a ter um relacionamento sexual, e com isso a Rolaren significa o que no episódio? Ela se representa Eros, né, a paixão carnal. Portanto, nesse episódio, a Rolaren representa Eros, né, que é a forma sexual e passional a qual o amor se apresenta. É importante a gente entender que nessa história o Hiker funciona como o vértice, né, desse triângulo amoroso que tem ele, a Deanna Troi e a Rolaren. Por sua vez, a Deanna Troi, a nossa conselheira, sente uma grande familiaridade com o Hiker, né? Ela, mesmo sem memória, ela pressente que os dois têm alguma ligação emocional, que os dois têm uma história em comum. É claro que contribui para isso o fato dela ser betazoide, né, e tem as suas habilidades empáticas. A questão é que ela fica intrigada com essa situação e ela tenta superar esse esquecimento. E isso é demonstrado no episódio através de duas cenas onde ela passa a mão no rosto do Hiker, né, tentando relembrar daquele rosto. Vamos lembrar lá da questão da psique com Eros, né? Revelar aquele rosto que ela esqueceu, né? E ela está tentando reconhecê-lo, conhecê-lo, da mesma forma que Psique tentou conhecer o rosto do seu amado, que compartilhava o leito com ela todas as noites. De acordo com a minha interpretação, a Rolaren sendo o Eros, né, a Deanna Troi pode ser considerada ágape, né, que é aquele amor incondicional que eu falei no início, uma das formas do amor que os gregos concebiam, né? Mas também ela é a psique, porque psique, a própria palavra a gente já pode imaginar, está na origem de psicologia, psicanálise. Aliás, os psicanalistas têm nesse mito a origem da psicanálise, né? E quem é Deanna Troi? Ela representa dentro da nave, a conselheira, né, Deanna Troi, o que seria no século 24 o que no século 21 é um psicanalista ou um terapeuta. Mas, enfim, né, uma cena em particular revela como esse mito de Eros e Psique é a inspiração para esse episódio. Estão no quarto do Hiker, né, no alojamento do Hiker, a conselheira e ele estão ali conversando, a conselheira tentando lembrar quem realmente os dois são, e ele diz que encontrou um livro e pede para ela abrir o livro e ver qual a dedicatória que tem lá. Então foi ela que presenteou ele com aquele livro e escreveu "Com todo meu amor, Deanna Troi", né, para Hiker, com todo o meu amor. E o livro é Ode à Psique, do poeta romântico John Keats, ou seja, né, tá ali a referência sobre qual o mito, né, que embasa esse episódio, que é o mito de Eros e Psique. Em resumo, a doutora Crusher consegue reverter o que tinha acontecido com a tripulação, consegue fazer com que todos recobrem a sua memória. E na cena final, que é bastante engraçada, o Hiker chega no Tenth Hour e tá lá numa mesa no fundo a Rolaren e a conselheira Troi conversando. Então ele, todo constrangido, chega, pede para sentar, diz que foi muito bom encontrar as duas ali. A Rolaren já se ajanta e diz o seguinte: olha, a conselheira me disse que quando acontecem coisas assim é porque a gente queria, isso era um sentimento que estava oculto. Rolaren deixa os dois a sós, e o Hiker diz que está tentando superar, e ela diz para ele: olha, se tu não superar até amanhã, me procura no meu consultório. Ou seja, né, numa interpretação que os psicanalistas dão a esse mito, a psique é aquela que pacifica o desejo. No caso, Troi vai pacificar esse desejo e depois vai perdoar a traição, até porque o Hiker não sabia o que estava fazendo. Pobre Hiker. Então, pessoal, o vídeo de hoje, né, relacionou Eros e Psique com o episódio Conundrum, né? Conundrum significa enigma, né? Quando a tripulação tentou descobrir quem eles realmente eram, e aí, a partir dessa falta de memória, né, sentimentos afloraram. Por exemplo, tem o sentimento de liderança do Worf. Ele, por um certo momento, antes deles descobrirem as suas identidades, ficou no comando da Enterprise, e depois ele pede desculpas para o Picard. O Picard diz: não, tá todo mundo dando o melhor de si. Enfim, é um episódio que passaria batido, né, se a gente não tivesse substrato, né, cultural por trás para interpretar ele melhor, e é um bom episódio que apresenta uma relação direta aí com a psicanálise e com a psicologia, tendo como centro, claro,
o Riker, né, e os seus relacionamentos amorosos, mas também a Deanna Troi, né, já que ela é a conselheira da nave e representa o que seria uma terapeuta, né, uma psicanalista no século 24. Como conclusão, a gente pode pensar que a Deanna Troi se esforçou ao tentar revelar o verdadeiro rosto do Riker, né, que por sua vez, com a Rolaren, não tentou a mesma coisa. A Deanna agiu como a psique, foi lá, tentou iluminar o rosto do Riker, como ela fez com Eros, né? E o Riker não, com a Rolaren ele não tentou descobrir quem ela era, ele simplesmente se entregou a ela e de fato não sabia com quem ele estava dormindo, não sabia a identidade, que na verdade era uma pessoa com a qual ele não se dava bem. Então, para finalizar, olha aqui a nossa amiguinha Rolaren. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o Apenas um Trekker, porque o objetivo é levar Star Trek para todo mundo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!